Guerra Fria é período marcado por uma tensão e busca por domínio político. Vai ter prova disso, Bruno? Sim. Vai ser dos dois capítulos. Tá Brasil, período democrático e político e ideológico. Mas vai ser depois? Não vai ser essa próxima prova que a gente já vai fazer, né? Sim, é a próxima. Já tá marcada? Tem Getúlio? Não, a Nunes quer matar o judeu, né? Porque na última prova. Não é Político, ideológico, econômico, É Palestina? tecnológico. Coitado do judeu, cara. Era os palestinos. E judeu. Na verdade, o político dá até pra tirar porque ideológico já basta. Tecnológico e militar. Ah, gente, isso aí, Bruno. Ô, Bruno, não termina o bloco mental. Você fica no meio do bloco mental? Pulou uma folha, né, moça? Sim, mas eu Por que vou não escreveu o militar? Vamos lá. Porque já tinha. Vou ficar bonito. Tudo isso aqui, tá? Ele vai ter repercussões também naquilo que a gente chama de cultura. Quando a gente fala sobre a terminologia do conceito, ou seja, sobre o conceito Guerra Fria, a gente normalmente escuta falar, e muitas vezes os professores de geografia falam isso, que tem esse nome porque não houve um conflito entre as duas nações que protagonizaram esse combate, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América. Só que isso é uma meia-verdade. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. A Guerra Fria não significa que não houve um conflito entre esses dois países. E sim que não houve um conflito direto. Tá? Então, dentro desse sentido, esses países aqui, eles vão entrar em treta de maneira indireta, através daquilo que a gente vai chamar de conflitos periféricos. Nem teve aquela guerra lá, né? O que são esses conflitos periféricos? São pequenos conflitos em determinados países aleatórios, na maioria das vezes onde um lado está pendendo para um lado capitalista e o outro para o lado socialista. E aí, tanto Estados Unidos quanto União Soviética resolvem de financiar esses caras. Ou seja, financiam esse conflito tanto com dinheiro, quanto com, em alguns casos, tropas de pessoas indo de fato do exército, como por exemplo foi o caso da Guerra do Vietnã, que os soldados estadunidenses foram para o Vietnã para lutar, isso, e perderam com bambu e bosta. E, além de tudo isso, alguns que eles enviavam armamentos. Por quê? Porque é uma busca por superioridade militar. Para que é feita uma arma? Para matar. Arma não é feita para brincar, arma não é feita para avisar, arma é feita para matar. Como que eu vou provar que a minha arma é melhor do que a arma do meu inimigo? Se ela matar mais gente. Como que ela vai matar se eu não entro em conflito? Matar com os outros. Então vamos dar essas armas para os outros caras para eles se matarem com a minha arma. É assim que vai funcionar. Tipo, até onde a história classifica que não foi, até onde a história classifica que não foi um embate direto? Não foi isso. Até que não teve ataque ao território nenhum. Ao território. Os conflitos periféricos mais marcantes, então, que a gente vai observar. Então, como que eu posso dizer?
Guerra do Vietnã. Top 10 guerras periféricas. O que é guerra periférica? A marca. Olha, ela não tá prestando atenção nesse explicação ainda. Ela tá fazendo atividade É matemática. o da arma, né? Ah, é. Então, Guerra do Vietnã Mas é a foi principal durante a delas, Guerra tá? Fria? A gente... Isso. Foi? É durante a Guerra Durante. Então, o que acontece? Fria? Um monte junto. sim, Periférico, tipo assim. Acontece várias guerras ao mesmo tempo. Periféricos. Então, o que vai acontecer? Tá? O mundo, ele vai estar dividido. Vai ser o que a gente chama de mundo bipolar. Tá? O mundo pós-Segunda Guerra é chamado de mundo bipolar porque ele estava dividido entre duas potências. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Fechou? Entenderam até aqui? Essas duas nações, elas queriam espalhar a sua dominação. Ou seja, elas estavam brigando para ter o domínio do mundo. Querendo espalhar a sua ideologia, a sua visão política, econômica, tecnológica, tudo isso. Tá? Então, dentro desse aspecto, a gente vai ter uma série de situações ali existindo. No meio dessa treta toda, alguns países vão começar a tentar aderir um ou outro modelo. Então, por exemplo, o que aconteceu no Vietnã? O Vietnã, na verdade, ele era Indochina naquele momento, já havia sido colônia da França, por exemplo. E aí, naquele momento, tinha dois grupos, um localizado ao norte, no Vietnã do Norte, que essencialmente queria unificar o Vietnã em torno de uma característica socialista. E o Vietnã do Sul, que queria unificar o Vietnã em torno de uma ideologia capitalista. Então, nesse sentido, é uma guerra que surge. A Guerra da Coreia é outro conflito periférico, tá? ocorreu no mesmo período também? Sim. E, inclusive, está ativo até hoje. Eles não assinaram o término, apenas um armistício, ou seja, um cessar-fogo temporário. Diga, Rafa. Então, a qualquer momento, Sim. Nesse contexto que entra aquele genocídio que teve no Camboja? Oi? É nesse contexto que entra aquele genocídio que teve no Camboja? Laos, Camboja, talvez. Acho que é. eu não entendi que era uma pergunta que eu escutei. Não. Um genocídio que aconteceu no Camboja. Foi longe, hein? Essa guerra da Coreia é basicamente a mesma coisa. O Norte queria unificar em torno de uma ideia comunista, o Sul capitalista, e aí os outros iam lá e financiaram. Tá? Nós vamos ter outros conflitos, sim. Por exemplo, mais pra frente, eu não lembro agora o nome do grupo terrorista em questão muçulmana. Mas lá no Afeganistão, tá? Esses tempos atrás, deu umas tretas lá, um grupo terrorista assumiu o poder, expulsou as tropas dos Estados Unidos lá, não sei o quê. Fechou? Tá. Esse grupo terrorista em específico é literalmente o cachorro que mordeu a mão do dono depois de grande. Como assim? Ali no Oriente Médio, área de muitas reservas petrolíferas, para tentar acabar com o avanço comunista, os Estados Unidos financiou dando dinheiro e armamento para esses grupos terroristas, que hoje estão tacando bomba e tacando aviãozinho nos Estados Unidos. Porque eles preferiam o grupo terrorista do que os comunistas. Aí os terroristas vão lá e vamos, o aviãozinho. Eu achei bem feito. Como eles podem. Os caras entenderam. É isso, tá? Mas enfim, nós temos vários conflitos. Inclusive, né, quando eu falo que isso aqui vai permear a cultura, nós vamos ter vários aspectos culturais. Eu volto a falar pra vocês que eu assisto desenho, eu leio história em quadrinho, sim, porque eu me divirto, primeiro de tudo, óbvio. Mas, pra além disso, eu estudo essa merda. Então a gente vai ter uma série de histórias em quadrinhos, principalmente nesse momento, onde a gente vai ver reflexos desse período sendo manifestados nas histórias em quadrinhos. Por exemplo, a gente vai ter uma HQ que vai ser feita depois, que se
Se chama Superman entre a foice e o martelo. Ah, O Superman é o quê? Esse martelo. O Superman é um cara, nós já estudamos lá no contexto da crise de 29, que ele cai nos Estados Unidos, lá na nave dele, e ele se apaixona por aquele modelo. Foi criado. Esse Superman, entre a foice e o martelo, ele é como se a nave do Superman, no lugar de cair nos Estados Unidos, tenha caído ali numa região da Ucrânia, numa fazenda da Ucrânia, que era a União Soviética naquele período. E aí o Superman é comunista. Essa É, é bota lá. o símbolo do... Tem até filme, inclusive. Nossa. Outras coisas que às vezes a gente não dá muita atenção. Mas, por exemplo, a gente tem a ligação de vários aspectos. Bom dia. Tá? Alguém aqui conhece o Hulk? Sim. Hulk? É personagem, perdão, lá? Ah, Sim. Não. O que caralhos é o Hulk? É um bicho É um que bicho verde contaminado pela radiação gama. raio gama lá. Vamos lá. E Então vamos lá. vira forte pra porra. Não, calma. Vamos lá. Entendendo isso. Só para fazer sentido nesse contexto. O principal contexto aqui é uma questão do boom que a ciência vai ter e quais são os medos que esse desenvolvimento científico gera na sociedade. Presta atenção que tem pergunta dessa que vai estar na prova de vocês e que vai falar sobre os personagens, porque eu não tiro essa merda da minha cabeça apenas. E a pergunta de vestibular da Universidade Estadual de Goiás. Estadual do Goiás. Não importa, eu tenho Nossa, que explicar Fabiana, e eu só tô comprovando que o que eu tô falando faz sentido e não sou só eu que penso. Então assim, o que acaba acontecendo? O Hulk vamos por partes. O Bruce Banner é um cientista que tá lá no laboratório dele fazendo um experimento com raio gama, dá um erro de cálculo, explode aquela merda, ele vira um ser com uma dupla consciência. A primeira consciência, quando ele está calmo, é o Bruce Banner, o cientista. A segunda consciência é o Hulk, um bicho verde que quanto mais você bate, quanto mais dor, quanto mais raiva ele sente, maior ele fica. E mais forte. E mais forte, consequentemente. Aliás, eu tenho uma admiração muito grande porque, pô, ele foi o bicho mais nerfado do universo da Marvel. Do MCU, né? Mas enfim, Voltando. voltando. O que isso quer dizer na ordem do dia? Tá? É simples. Isso é um reflexo da sociedade que tem medo do quão esse desenvolvimento tecnológico e científico está gigantesco e bate uma incerteza, tá, mas esse desenvolvimento científico e tecnológico vai ser a que custo? O que isso vai trazer de diferente na minha vida? Será que todo esse